nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta de Simão Pedro de Andrade Silva. Tio Cris, nós não temos um vídeo sobre inibição ainda no canal. É correto, sobrinho Simão. Farei então esse vídeo sobre o Estatuto da Inibição em psicanálise, que de fato parece ser a prima pobre das nossas formas básicas de sofrimento. O texto de referência para a inibição, de 1926, chama Inibição, Sintoma e Angústia. Desse texto, que tem quase 120 páginas, só 6 são dedicadas a o que é de fato a inibição, a Hemmung. Né? Tá certo que ele já havia desenvolvido uma ideia sobre a inibição ligada à própria formação e função básica do eu. Isso lá no projeto de Psicologia Científica para Neurólogos, de 1895. Lá ele dizia assim, a gente tem 2 experiências básicas que formam o aparelho psíquico. A primeira é a experiência de satisfação e o retorno aos traços mnêmicos de satisfação, e a segunda é a dor. A dor, ela gera um sistema de evitação, de inibição, de memória que diz assim, olha, não repita isso, enquanto a outra diz repita isso, que ele chamou então de inibição. O nosso ego iria se desenvolvendo basicamente como aquilo que evita o desprazer. Né? E mais adiante ele vai dizer aquilo que também concorre em favor da autoconservação. Que é outra maneira de dizer, autoconservar-se é defender-se do perigo, é não deixar o perigo invadir, é não deixar a dor tomar conta do aparelho psíquico, entendendo a dor tanto como a intrusão de excitações, quanto o excesso de excitação que o aparelho psíquico não consegue tramitar. Bom, mas nesse trabalho de 1926, o Freud começa dizendo que a gente tem inibições de vários tipos, mas que em nenhum caso a gente teria apenas a inibição sem que ao mesmo tempo tivéssemos no presente ou no passado um sintoma. Daí vem essa ideia do Lacan de que no fundo a inibição é um tipo de sintoma que você pôs no museu, um tipo de sintoma abandonado, uma espécie de resto, resíduo do sintoma como uma sequela no eu. Vamos pensar que exemplos clínicos de inibição, eles são muito importantes. Então, por exemplo, a inibição sexual, a incapacidade de manter ereção no homem, ou a incapacidade de sentir prazer, né? A ejaculação precoce, a incapacidade de sentir prazer em alguma parte do corpo, o impedimento de, por exemplo, locomover-se, né? De levantar-se, de sair à rua, de ir em lugares assim abertos, pode estar ligado a uma inibição. Né? Pode fazer parte, né, de um sintoma, por exemplo, você tem uma fobia, e daí você tem uma série de inibições que protegem o sujeito do encontro com o objeto fóbico. Né? Caso do pequeno Hans, tenho medo de cavalos, então eu me protejo de ir à rua. E aí vem uma inibição de ir à rua, porque na rua tem cavalos. As inibições mais frequentes, contemporaneamente elevadas, inclusive esse paradigma de sofrimento, são as depressões. Toda forma de depressão, no fundo, o que ela faz? Né? Ela ataca as funções, né? As funções do eu, e isso é uma característica, né, que o Freud associa com a inibição. A inibição incide sobre o eu, incide sobre as funções do eu. Então, por exemplo, dormir muito, dormir pouco, libido aumentada, libido diminuída, comer muito, comer pouco, movimentar-se muito, movimentar-se pouco, acelerar ou lentificar a fala. Tudo isso são formas de inibição. Uma inibição muito importante, por exemplo, para os professores são as inibições intelectuais. A criança que, por exemplo, naquele tópico ela não consegue avançar, naquele assunto ela não consegue entender, naquela matéria se forma assim uma espécie de prevenção. Vou estudar outra coisa antes, ali eu não vou, ali me dá angústia, inibição, né? Mas veja só,
né? A inibição como uma espécie de antecâmara para a angústia. Também são muito conhecidas e tematizadas pelo Freud as inibições profissionais. Então, uma pessoa que, de repente, não consegue mais trabalhar como trabalhava. Há uma espécie de resistência a sustentar o trabalho. O caso clássico, né, do pianista que vê que as suas mãos começam não mais a responder quando ele precisa delas, e isso o Freud diz, olha, aí está uma inibição, né? É difícil a gente distinguir, por exemplo, em alguns casos, a inibição de uma conversão histérica, que foi objeto justamente de um texto do Freud chamado Algumas Perturbações Psicógenas da Visão, tal qual compreendidas pela psicanálise. Que no fundo é um debate dele com a escola de Paris em relação ao quê? Quando alguém perde a visão por motivos psicógenos, né, não por motivos orgânicos, pode estar acontecendo duas coisas. Uma inibição da função visual, vamos dizer assim, em função da sobrecarga sexual sentida através desses órgãos. Então, uma punição para algo que você viu e não se deveria ter visto, ou uma tentativa de inibir a função visual para algo que está posto diante de nós e nós não suportamos ver, né? Então aí você tem a conversão histérica junto com a inibição. Exatamente isso parece ter assim tornado mais complexa a gente entender os verdadeiros motivos para que o eu se transforme nessa chave, né, da inibição. Podríamos dizer assim, então, que existem inibições positivas, né? No sentido de, olha, eu não vou comer, eu me recuso a comer, eu estou fazendo uma anorexia, uma inibição positiva em relação a um determinado objeto. E existem também inibições negativas, que é assim, eu não consigo me impedir de, eu não consigo me inibir, portanto, né? Então, muitas impulsões, naquela hora, me veio então a ideia tão irresistível, eu não consegui inibi-la. E daí eu parto para o ato, aí eu falo uma coisa que eu não devia, eu faço uma coisa que eu não devia, eu não consigo então fazer bom uso dessa função psíquica que é a inibição. Por trás das possibilidades de inibição, como indutor dessa inibição, a gente poderia dizer três motivos. Em primeiro lugar, quando a inibição possui uma dimensão assim metafórica. Por exemplo, o caso do pintor, que o Freud cita, né, que ele não consegue apertar o tubo de tinta por onde vai sair uma tinta branca e ele não sabe porquê, e também a pasta de dente ela não consegue fazer esse movimento, e isso está numa alegoria, está numa metáfora com a ejaculação, né? Então uma inibição, por quê? Porque em vez de permanecer simplesmente como uma função, aquela função foi parasitada, foi associada com uma dimensão sexual. O segundo tipo de inibição teria a sua origem no superior. Então, por exemplo, são as conhecidas inibições que vêm depois de um grande sucesso, né, de um grande avanço na vida, em que a pessoa começa assim a se criar um boicote, a se criar uma situação de punição. Eu não respondo com aquilo que eu sei, eu não faço aquilo que eu habitualmente faço. Por quê? Porque eu estou sendo inibido pelo superior, né? Então aí tem uma função superegóica, né, impulsionando a inibição, tornando algo mais tipicamente assim proibido, né? E o terceiro tipo, muito interessante de inibição, que seria uma inibição assim esperada, normal, própria, né? Que é a inibição ligada ao luto, né? Quando a gente perde um objeto, quando a gente então tem que elaborar essa perda, reconstruindo o objeto em nós, existe uma retirada da libido, né, do objeto para o eu. Essa retirada ela é homóloga da inibição. Só que a inibição contaria principalmente com o interesse, né? Que é o correlato egóico da libido. Mas, então, libido e interesse são retirados do objeto, voltam para o eu, e aí o sujeito então perde a
iniciativa, perde o desejo de começar novas coisas, ele fica introvertido, ele fica voltado para si e ele se inibe. Mas essa inibição, ela é assim necessária. Ela é necessária para que o trabalho psíquico interno aconteça. Assim como a inibição da consciência e da motilidade são necessárias para que a gente sonhe e, portanto, continue dormindo enquanto está sonhando, né? A inibição age, por exemplo, nesse processo. Ah, não consigo dormir. Você está com um problema no seu sistema de inibição, você está com um problema na sua Hemung, né? O exemplo que o Freud dá aqui é um exemplo muito contemporâneo. Ele diz assim, no luto, muitas vezes, a gente tem aquela situação que é como um especulador que investe em tantas apostas, né? Em tantas ações diferentes, em tantas empresas diferentes, que ele de repente se vê desprovido de mais capital para investir. E daí ele então tem que inibir o seu investimento. Isso também então acontece, é uma das vicissitudes, é uma das formas de transformação do eu por inibição. A gente poderia acrescentar também os efeitos desinibitórios que acontecem quando a gente tem uma identificação de grupo. Ah, eu tô fazendo como todo mundo. Ah, eu tô agindo como os meus amigos. Ah, eu tô indo, né? Maria vai com as outras. Ah, então, por que é mais fácil agir assim? Porque isso desinibe, né? Porque isso suspende o nosso recalque. Isso cria uma espécie assim de crime grupal, em que é como se a gente se sentisse eximindo-se da culpa e da responsabilidade, porque ela é transferida para um outro também assim indeterminado. O grupo, a situação de grupo, a situação de luto, a situação de crise narcísica, né, de ofensa narcísica, muito frequentemente ela desenvolve uma espécie de inibição, né, para impedir que novos ataques narcísicos, que novas ofensas narcísicas aconteçam. Um exemplo de como a gente pode lidar com a inibição, alterando quimicamente o eu. Você toma uma bebida, você se desinibe, você ingere uma substância, você se desinibe, você quebra essas barreiras que são barreiras egóicas. Há também uma outra transformação possível no eu e, consequentemente, no sistema de inibição, que são as transformações de caráter, né? Elas estão muito ligadas as mudanças em fases da vida. Da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, da vida adulta para a terceira idade. Você tem transformações no plano do eu que impõem muitas vezes novas inibições ou novas desinibições, né? Vamos pensar que para a criança há um forte empuxo a inibir a sexualidade. Isso vai se inverter, né, na adolescência, onde você tem que fazer o quê? Uma espécie de desinibição, né? Você tem que soltar aquilo que um dia você associou com o desprazer, com a dor, com o perigo, com a culpa. Este processo nem sempre é fácil, né? No Lacan, a gente tem duas referências curiosas à inibição. A primeira é quando ele diz que a inibição é uma forma de nominação, uma nominação imaginária. E ele dá como exemplo dessa nominação um caso da filosofia analítica da linguagem, né, proposto pelo Bertrand Russell, que é o caso dos nomes próprios. Então ele diz assim, né, o grande escritor escocês Walter Scott, né, foi o autor de Waverley, né, que é um grande romance. Mas eu posso me referir ao autor desse livro por uma perífrase. Afinal, ele não foi publicado com o nome próprio na sua primeira edição, por isso o Bertrand Russell está usando esse exemplo, né? Então eu posso me referir ao autor de Waverley, sabendo ou não que ele se chama Walter Scott. O que temos aí, né? Quer dizer, uma espécie de substituição do nome por uma perífrase, por uma espécie de alusão, por uma espécie de predicação, né? Isso, de fato, combina bastante com essa ideia de que, no processo de inibição,
o eu precisa se duplicar, ele precisa se observar, ele precisa contar com traços da sua própria compreensão para desativar certas ligações com o meio ambiente, com o outro. Também na teoria dos nós vão aparecer duas modalidades de inibição, né? A inibição simbólico-real e a inibição real-simbólico. Acho que é uma maneira interessante de classificar as inibições, porque vai dizer assim, olha, parece que uma inibição está mais ligada ao sintoma, né? Está mais ligada assim a proteger o sintoma. Na análise, isso muitas vezes é causa de resistência. Vamos falar disso? Não, prefiro não falar disso, porque se eu falar disso vai doer, então o sintoma fica envolto por uma inibição. No outro caso, aquele que vai do real para o simbólico, aparentemente são as inibições ligadas à angústia, né? As inibições de que, olha, eu não sei o que vai acontecer se eu sair de casa sem checar a porta, se ela está trancada ou não, mas eu vou sentir então muita angústia. A gente vê nas síndromes ligadas ao pânico a aparição, isso é um grande problema, né, de séries inteiras de inibição. Então, eu tive a minha crise quando estava no banco, não vou mais no banco. E para ir no banco eu tive que pegar o carro, não vou mais no carro. Mas para pegar o carro eu tive que sair de casa, eu também não vou mais sair de casa. E aí a vida da pessoa vai se inibindo muito, numa atitude já descrita lá pelos filósofos estoicos, né, como uma atitude de assim, se a gente deseja muito, a gente sofre muito também, a gente cai, né, lá de cima. Então que tal se a gente desejar menos? Que tal se a gente se conformar com uma vida mais frugal? Que tal se a gente não tiver muitos sonhos, muitas aspirações? Daí a gente sofre menos, certo? Correto, né? Só que aí também a vida fica menor, aí a vida fica mais inibida. Para aqueles que querem se livrar da inibição, cruzar esse rio caudaloso, clique em Aqueronta Movebo, que ela vai levar vocês para mais além das inibições que comandam, em geral, a vida dos neuróticos.